pessoal! Querem conhecer um pouco mais sobre Revolução Russa? Esse tema é muito instigante e muito importante compreender todo o processo revolucionário que deu origem ao primeiro Estado socialista do mundo. Vem comigo para mais essa história. Olá, pessoal! Meu nome é Rose, sou professora de História, mestre em História Social e hoje estou aqui para a gente conversar um pouco mais, conhecer um pouco mais da história da Revolução Russa. E nós vamos começar falando dos antecedentes, como que era a Rússia pré-revolução, antes do processo revolucionário em si. A Rússia é um grande país hoje, a gente sabe que é o maior país do mundo, né? Que abarca terras imensas no continente asiático. E a gente sabe que grande parte do território russo é embaixo do gelo, né? Porque é muito, muito frio. Então, esse território ele foi sendo conquistado ao longo da formação do território russo a partir de um processo de expansão, de domínio territorial, característico das dinastias que governavam a Rússia no passado. E aí a Rússia, no final do século XIX e início do século XX, era um país muito grande, mas com uma política baseada numa monarquia absolutista. Ou seja, o poder passava em geral de pai para filho, né? E era um poder absoluto. O czar russo, czar é o termo usado para se referir à autoridade máxima, como se fosse um rei. O czar russo era a autoridade máxima naquela época. Ele era resultado de uma dinastia, de uma família que governava a Rússia há quase 300 anos, a dinastia Romanov. Nicolau II, da dinastia Romanov, era a autoridade no final do século XIX e início do século XX na Rússia. Então, nós tínhamos um governo absolutista, extremamente autoritário, repressor, violento, perseguia os opositores e, em termos econômicos, a Rússia vinha saindo lentamente de um processo de servidão que tinha acabado na Europa no final da Idade Média, mas que na Rússia prevaleceu muito tempo. Então a economia russa era basicamente agrária. A maior parte da população estava no campo. Havia algumas cidades e se iniciava na Rússia uma industrialização nessas cidades, mas era um processo inicial, incipiente. A base da economia russa era agrária. E a sociedade russa? A sociedade era formada principalmente por nobres, que eram um pequeno grupo ali próximo à família tradicional que estava no poder. Havia uma incipiente burguesia, grupos proprietários de fábricas, pequenas indústrias, negócios que estavam surgindo na Rússia. Nós tínhamos a Igreja Católica Ortodoxa na Rússia, proprietária de muitas terras, e tinha uma maioria da população de camponeses. Nas cidades que estavam crescendo lentamente, havia os trabalhadores urbanos, principalmente os operários da fábrica, em número pequeno, mas existentes, e o grande número de camponeses, que viviam no campo em péssimas condições de vida. A Rússia vivia um processo de muita carestia, muita falta de alimento, muita miséria, muita fome. Era esse o cenário que a gente vai ver no final do século XIX e início do século XX na Rússia. Em 1905, a gente vai ter na Rússia uma grande manifestação popular, principalmente nas cidades. Por quê? Devido a toda a insatisfação pelas condições de vida que essa população vivia. E, em paralelo, a Rússia tinha perdido uma guerra para o Japão, onde o governo tinha gastado muito para tentar vencer, para conquistar territórios na Ásia, e perdeu. Perdeu porque o atraso industrial, ao armamento bélico inferior em relação ao exército japonês. Essa manifestação ela vai ganhar força nas cidades russas e em São Petersburgo. A população pobre, trabalhadores urbanos, vão se organizar numa manifestação pacífica pelas ruas da cidade em direção ao Palácio Real, onde estava o czar russo, Nicolau II. E neste momento, nessa manifestação, a população se dirige em direção ao palácio
E ao chegar em frente ao palácio, estão lá com faixas, cartazes, até com panelas, porque faltava comida na mesa das pessoas. E aí estão lá se manifestando de maneira pacífica. O que o czar russo vai fazer? Ele vai mandar os soldados abrir fogo frente a essa manifestação pacífica. Morrerão inúmeras pessoas, dezenas de pessoas, a população sai correndo pelas ruas, fugindo dessa ação militar comandada pelo czar russo. E esse momento da história russa vai ficar conhecido como Domingo Sangrento. E é considerado por muitos historiadores como um ensaio para um processo revolucionário, que é o povo saindo nas ruas se manifestando contra aquele governo extremamente autoritário, repressor e que não conseguia lidar com as questões econômicas e sociais que a população estava vivendo na Rússia. Então, o Domingo Sangrento é um marco importante na história do processo que vai levar à Revolução Russa. Após esse Domingo Sangrento, a gente vai ver surgir a Duma, porque o czar russo, de tanto que ele foi pressionado, apesar de ter mandado abrir fogo contra a população, ele fala que ele vai convocar uma assembleia, a Assembleia de Parlamentares, para ajudá-lo a governar, a lidar com as questões que estavam ocorrendo na Rússia. E aí surge a Duma, uma Assembleia de Parlamentares, que na prática vai ter pouca ação. Neste momento, apesar de ele convocar essa Duma para criar um conjunto de leis, para estabelecer novas regras, para ajudá-lo a governar, ele convoca com essa teoria que não coloca em prática. Porque na prática a Duma praticamente não consegue ajudá-lo e nem interferir no governo do czar russo. Ao mesmo tempo, surgirão os sovietes. O que é os sovietes? Conselhos populares nas cidades russas, com a presença principalmente de operários, que começam cada vez mais a discutir as questões econômicas e sociais na Rússia. Esses conselhos, formados por operários, por alguns soldados que também concordavam que era necessário haver mudanças, esses conselhos vão começar a se organizar para manifestações, para greves. Então, eram os conselhos operários, os sovietes, que surgem a partir desse Domingo Sangrento e que serão muito importantes no processo revolucionário russo. A Rússia, posteriormente, resolve se envolver na Primeira Guerra Mundial. Se você não sabe sobre a Primeira Guerra Mundial, eu vou deixar um link no final desse capítulo, desse texto, para você poder conhecer um pouco mais a partir de um outro vídeo que eu fiz sobre a Primeira Guerra Mundial. O fato é que a Rússia está envolvida. E a Rússia, para poder enviar os seus soldados para participar da Primeira Guerra Mundial, vai novamente exigir muitos gastos para sustentar o exército russo nessa participação. E esse exército russo que vai para a Primeira Guerra vai sofrer inúmeras derrotas. Por quê? O exército estava mal armado, estava mal preparado. Os soldados estão passando quase que fome nas frentes de batalha. Não tem os armamentos dos seus oponentes, principalmente alemães, que estavam mais bem preparados e que vão matar muitos soldados russos. Então, o exército russo na Primeira Guerra vai ser um momento que vai gerar grande insatisfação popular. A população, sabendo que seus jovens estão morrendo nos campos de batalha, despreparados para o conflito, e lá dentro da Rússia a situação de miséria e fome. Isso vai levar, de fato, o povo novamente às ruas, manifestações crescentes. E em 1917, uma grande manifestação popular que se espalha pelo território, pelas cidades russas, vai levar à queda do governo do czar. O czar russo perde o poder. E aí quem que vai assumir? A Duma. A Duma resolve organizar um governo provisório, já que o czar não tinha condições mais de governar, porque até mesmo o exército russo se recusa a seguir a ordem do czar de reprimir essa manifestação popular. Então ele perde o poder e assume um governo provisório, formado pela Duma, junto com os mencheviques. E agora nós vamos falar quem são esses mencheviques. Dentro da Rússia
existiam alguns partidos políticos e nós vamos priorizar conhecer o Partido Operário Social Democrata Russo. Esse Partido Operário Social Democrata Russo, ele é um partido que surge já no início do século XX, mas que vai ganhando força. É um partido de inspiração marxista. E ele, dentro desse partido, a gente vai ter, em determinado momento da história, uma divisão. Alguns membros desse partido são chamados mencheviques, minoria, são membros que apoiam que o governo russo, o czar russo, perca o poder e que lentamente seja feita uma transição com o apoio de liberais e burgueses, até que no futuro a Rússia talvez se torne socialista. Esses eram os mencheviques, a minoria, liderados por Martov, Julius Martov. De outro lado, temos os bolcheviques, a maioria, liderados por Vladimir Lenin, e que desejavam a queda do czar russo também, mas a imediata instauração do socialismo na Rússia. Defendiam a via revolucionária, a luta armada e tirar o czar do poder e se estabelecer uma ditadura do proletariado, socialismo, dentro da Rússia. Então, essa divisão, ela vai aparecer claramente em 1917, com as manifestações e com a queda do governo do czar russo. A princípio, um governo provisório assume com a Duma, que eram parlamentares, a elite russa, juntamente com o apoio desses mencheviques, que eram aqueles mais moderados do partido operário e que defendiam uma transformação lenta e gradual da Rússia, que precisava primeiro se industrializar, estabelecer o liberalismo, para depois, talvez, caminhar para uma sociedade socialista. Quando esse governo provisório assume, eles vão tentar lidar com as questões que estão acontecendo na Rússia, mas não serão eficientes. E nesse momento, o Partido Bolchevique, liderado por Lenin, que estava no exílio porque tinha sido perseguido pelo governo do czar Nicolau II, Lenin volta para dentro da Rússia em 1917 e, percebendo essa insegurança, essa falta de ação eficiente por parte do governo provisório, ele vai criar as teses de Abril: paz, terra e pão. E outro lema do Lenin: todo o poder aos sovietes. Lembra lá dos sovietes, os conselhos de operários? Então, Lenin volta com esse discurso, que é um discurso que vai ganhando força na sociedade russa. Aquele governo provisório que tinha assumido no início de 1917, em fevereiro de 1917, vai ser derrubado em outubro de 1917 pelos bolcheviques. E aí nós temos então os bolcheviques no poder na Rússia. Esse é o processo revolucionário russo. Em 1917, a princípio, os mencheviques com a Duma, num governo provisório, pós as manifestações populares que tornam inviável o governo do czar Nicolau. E em outubro de 1917, os bolcheviques derrubam aquele governo provisório e assumem o governo na Rússia, sob a liderança do Lenin. E aí nós temos, então, a primeira medida do Lenin, que é retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Lenin faz um acordo com os alemães, que eram o principal oponente, e para retirar a Rússia da guerra, a Rússia vai perder alguns territórios, ele vai ceder alguns territórios russos à Alemanha. E aí, o Tratado de Brest-Litovsk retira a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Outra medida imediata do Lenin: nacionalização de todas as terras. E aí ele vai começar a mexer com a questão da terra: paz, terra e pão, lema das teses de Abril que ele tinha proposto. E assim a gente vai ver a Rússia caminhar após a retirada da Rússia da Primeira Guerra e quando o governo bolchevique começa a administrar a Rússia, com a proposta de estabelecer o socialismo imediatamente. Nesse contexto também nós vamos ter os bolcheviques executando a família Romanov. O czar russo e sua família serão mortos a mando do governo bolchevique. Com todas essas ações do governo bolchevique,
nós vamos ter a seguir uma guerra civil. Por quê? Porque aqueles que tinham perdido tempo, tinham perdido poder, tinham perdido terras, aqueles que eram czaristas, os mencheviques, os liberais burgueses, não vão aceitar tranquilamente essa mudança e tudo que está sendo proposto por esse partido novo, pelos bolcheviques. Então, esses aqui, que eram os opositores dos bolcheviques, vão se unir e formar o Exército Branco, que inclusive vai contar com o apoio de algumas potências aliadas, por exemplo, a Inglaterra, que vão querer acabar com esse movimento socialista. Então nós vamos ter o Exército Branco. Os bolcheviques vão organizar o Exército Vermelho, que vai lutar contra esse Exército Branco. O Exército Vermelho vai contar com a liderança de Leon Trotsky, que era um bolchevique muito próximo do Lenin, e vai comandar o Exército Vermelho nessa guerra civil. É uma guerra que vai durar 3 anos e será extremamente violenta. E o que vai ser feito para poder garantir a vitória do Exército Vermelho? Lenin vai estatizar toda a economia russa. Vai controlar as indústrias, vai controlar a produção de alimentos e vai direcionar tudo isso para garantir o sustento desse Exército Vermelho, tanto em termos de armamentos, como em termos de suprimentos, para garantir a vitória do Exército Vermelho sobre o Exército Branco. E assim, após 3 anos de luta, nós vamos ver a vitória do Exército Vermelho, e é nesse momento que surge a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Por quê? Porque o Exército Vermelho vai vencer, ele vai fazer com que algumas regiões vizinhas façam parte da Rússia e surge a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A palavra soviéticas vem de sovietes, aqueles conselhos que a gente já comentou. E aí nós vamos ter um encaminhamento para poder tornar a Rússia uma grande potência. A princípio, Lenin vai criar uma nova política econômica. Por quê? Porque após anos de conflito, de violência, nós vamos ter a economia russa, que já não era muito boa antes, cada vez mais difícil, pior. O número de mortos por fome será altíssimo. E aí, como fazer para reacender, para reaquecer a economia russa? Lenin vai criar a NEP, Nova Política Econômica. O lema dessa NEP, segundo Lenin, era um passo atrás para depois dar 2 passos à frente. Ou seja, ele vai permitir algumas práticas capitalistas dentro da Rússia. Por quê? Porque essas práticas capitalistas vão reaquecer a economia. E aí depois sim estabelecer de vez o socialismo na Rússia. Então ele vai permitir que os agricultores tenham uma produção grande para se sustentar e poder vender, negociar os excedentes. Ele vai permitir algum comércio, tudo dentro de um controle do governo soviético. Mas ele vai permitir essas práticas capitalistas. E essas práticas capitalistas vão levar ao reaquecimento da economia. Vão diminuir a fome, a insatisfação popular no campo e nas cidades. E assim ele vai conseguir avançar em direção àquilo que ele considera a sociedade ideal, que é a sociedade socialista, o governo socialista. Então a NEP é isso, né? Permissão do governo para algumas práticas capitalistas, aquele um passo atrás, para depois avançar ao socialismo, que seria, segundo Lenin, 2 passos à frente. Essas práticas capitalistas serão permitidas de 1924 até 28, que é quando a gente vai ter uma outra mudança. Em 1924, Lenin vai morrer, e aí nós vamos ter uma disputa pelo poder dentro do Partido Comunista, que é o partido dos bolcheviques. Essa disputa pelo poder vai se dar entre Trotsky, Leon Trotsky, era aquele que comandava o Exército Vermelho, e vamos ter surgindo no cenário russo o Stalin, Joseph Stalin. Joseph Stalin, ele era o secretário do Partido Comunista e uma pessoa de grande influência dentro do Partido Comunista Russo. Com a morte de Lenin, os dois vão disputar o poder. E eles tinham diferenças muito grandes
naquilo que eles propunham que deveria ser o caminho a ser seguido pela Rússia, pela União Soviética. Para o Trotsky, a União Soviética deveria manter uma revolução permanente, ou seja, incentivar que outros países no mundo também fizessem esse processo revolucionário e estabelecessem o socialismo em seus países. Já o Stalin defendia a revolução em um só país, ou seja, era preciso, segundo o Stalin, fortalecer, estabelecer de fato o socialismo forte dentro da União Soviética para depois pensar no socialismo em outros países. E essas disputas vão acontecer, vai chegar um momento que o Stalin vai conseguir ser eleito como aquele que deve ser o sucessor do Lenin, e o Trotsky, perdendo, ele foge, ele vai embora da Rússia. E o Stalin assume o governo da Rússia. O Stalin assume o governo e o tempo todo, durante seu governo, ele vai perseguir o Trotsky, que vai fugir da Rússia, vai para a Europa e depois vai se estabelecer no México, onde vai ser assassinado, anos depois, a mando do Stalin. E aí nós vamos ter o Stalin no governo russo. Ele vai ser aquele que vai, de fato, estabelecer as bases do socialismo russo. Mas a gente vai ver ao longo da história do Stalin quais serão as medidas que ele vai adotar. O Stalin, ao assumir o governo na Rússia, ele vai adotar uma série de medidas. Primeiro, em 1928, ele acaba com aquele projeto da NEP, de dar um passo atrás para dois à frente, aquele projeto de permitir algumas práticas capitalistas. Ele vai estatizar a economia, ou seja, toda a economia russa vai passar a ser sob controle do Estado. A coletivização das terras. As terras serão tomadas pelo Estado e controladas pelo Estado. As indústrias também. E ele vai criar os planos quinquenais. O que são esses planos? A cada 5 anos, investimentos em alguns setores específicos, principalmente da indústria. Existia uma proposta do Stalin de industrializar rapidamente toda a Rússia. Industrializar e modernizar. E para isso ele vai fazer altos investimentos, principalmente na indústria pesada, na indústria do aço, na indústria do carvão, na eletricidade, numa criação de infraestrutura em toda a Rússia. Serão investimentos altíssimos, direcionados para um processo de industrialização rápida. E a coletivização das terras vai garantir uma produção muito grande de alimentos que o Estado vai se apropriar. Ele vai distribuir para aqueles que estão trabalhando alimentos e o excedente ele vai se apropriar e vender no mercado externo. E isso vai garantir o dinheiro necessário para investir nessa industrialização russa. Todo esse processo, gente, vai ser feito em meio a uma violenta repressão do governo. O governo stalinista será um governo que vai se basear na perseguição aos opositores, na perseguição, na execução, nos julgamentos, espetáculos em que as pessoas serão mortas. Por quê? Porque existe toda uma construção de uma cultura do medo que vai garantir ao Stalin um autoritarismo, um governo extremamente violento e autoritário. Junto a essa repressão, a essa oposição que será perseguida pelo Stalin, nós vamos ter também todo um projeto de propaganda para colocá-lo como aquele que salvou a Rússia, aquele que é o herói, que está estabelecendo uma ordem diferente na sociedade russa. Então o Stalin vai se utilizar da propaganda, da censura, da perseguição e da violência extrema aos seus opositores. Para muitos historiadores, Stalin estaria ao lado de um grande ditador que foi Hitler, porque durante o governo do Stalin, que vai durar até 1953, ou seja, desde 1924, com a vitória sobre o Trotsky, até 1953, é o Stalin que vai estar no poder. Nós vamos ter o stalinismo dentro da Rússia. Durante todo esse período, nós vamos ver
a perseguição, a extrema violência desse governo, que vai criar inclusive os campos de trabalho na Sibéria. Muitos opositores que não morreram com execuções sumárias serão enviados para esses campos de trabalho, trabalho forçado e muita violência. E vão morrer nesses campos de trabalho, os gulags. Então é um governo que vai se basear nessa cultura do medo, que vai incentivar denúncias em toda a sociedade russa contra aqueles que talvez sejam opositores ao governo. E nós vamos ter julgamentos sumários, espetáculos que é para servir de exemplo. Olha o que acontece contra um opositor do governo. Então, durante todo o governo stalinista, a gente vai ter um governo estabelecido extremamente autoritário. Vai ser considerado para muitos historiadores e estudiosos como um governo totalitário. E a gente vai estudar sobre governos totalitários, porque além do governo stalinista, a gente vai ter o fascismo e o nazismo, também considerados governos totalitários. E é assim que a gente vai terminar aqui a nossa aula, vendo todo esse processo vivido pela Rússia, desde o governo do czar até o stalinismo. Para encerrar, eu gostaria de citar uma frase de uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt. A Hannah Arendt, ela nasceu na Alemanha, ela era judia, ela vai ser perseguida pelo nazismo, vai conseguir se estabelecer nos Estados Unidos, fugindo, e depois ela se torna uma grande filósofa. Ela é uma referência quando se estuda o stalinismo russo e os governos totalitários nazi e fascista. A Hannah Arendt fala que a Revolução Russa ela começou como uma promessa de uma nova liberdade, mas ela degenerou na mais eficiente máquina de opressão. O terror se tornou a essência do governo stalinista na Rússia. Com essa fala eu encerro hoje a nossa aula. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E faça aquilo que a gente já combinou. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Eu fico muito feliz com a sua presença. Forte abraço e até a próxima aula.